Eu não sei por que as pessoas se matriculam numa disciplina se elas não têm intenção de cursar, não consigo compreender isso. Mas tudo bem, vamos lá. Hoje são nossos artigos sobre políticas públicas, certo? Certo. Certo. Políticas públicas. Quem é que gostaria de compartilhar Pode o ser tema? comigo mesmo, professor. Então manda ver. Eu li o primeiro artigo, tá? Que é o Brasil demora 30 anos para incorporar áreas aptas à irrigação. Aham. Na realidade, a gente, quando vai ler o texto, a gente consegue perceber que o grande problema é aquilo, é a segurança alimentar nossa, né, e do mundo, né, que está em jogo com essa situação. Porque a gente precisa saber que tipo de, quais as terras que a gente pode produzir, e para isso a gente tem que ter uma noção de que são terras que podem ser irrigadas, né, e de que forma isso está acontecendo, como é que a gente está utilizando esse tipo de terra que tem. Então, a FAO, a Agência Nacional de Águas e o Ministério do Desenvolvimento, junto com uma escola superior de agricultura, fizeram um estudo, né, para ver quais as terras que poderiam ser irrigadas, né, e chegaram à conclusão de 15,5 milhões de hectares são possíveis de fazer isso no Brasil. Só que o grande problema é que só 500 mil por ano que a gente tem capacidade de ter produção, de fazer encampar elas. Então, fazendo um cálculo rapidinho aí, levaria 30 anos para a gente conseguir produzir isso que tem necessidade no planeta hoje, né? E a previsão da FAO hoje é que até 2050 a gente passe, a população chega em torno de 10 bilhões de habitantes, então vai subir para em torno de 2,3 bilhões de pessoas sendo alimentadas pelo Brasil. Essa é a expectativa. Mas essa expectativa, para se concluir, né, a gente precisa ter o quê? Uma das coisas que chamou atenção no texto que eu separei aqui foi o seguinte, ó, ele fala assim, atualmente o setor cresce com base apenas em investimentos privados, mas falta uma política de Estado. E aí que chega a atenção da nossa para a questão de políticas públicas, né? Ela é muito devagar, acho que no Brasil a gente não tem uma ideia de se alguém está pensando o Brasil. A gente pensa que a gente acorda e vive o Brasil, mas a gente não pensa o que vai acontecer nos próximos anos. Então, isso faz parte da política pública, né? Até, inclusive, eu separei aqui também nos slides que o senhor passa uma questão extremamente importante ali que a gente tem que deixar bem claro para a gente sobre isso, que é o que é política pública, está no seu slide lá, tá, professor? Em suma, as políticas públicas tratam de gestão de grandes áreas de problema ou demandas sociais com a adoção de critérios de racionalidade na utilização de recursos, planejamento e estabelecimento de prioridades, objetivos e metas. Quem está fazendo isso? Isso é a grande pergunta. No Brasil, hoje é difícil a gente ter uma certeza de que isso está acontecendo, né? Então, seria mais ou menos isso aí o texto, professor. Tá, Tem mais coisa para falar, mas daí eu acho que tem muitos colegas que querem. Sim, mas assim... Mas para a gente ver, para a gente conseguir o marco do saneamento, que é ter um esgoto, água tratada e esgoto, já foi um parto de porco-espinho, né? E tudo que tu vai fazer, tu tem que estar pedindo autorização para o governo ou para a ANA, lá, que é a Agência Nacional das Águas, etc., IBAMA, etc. Para te fazer um poço hoje, tu não pode fazer um poço, nem que seja um poço artesiano. Ou seja, parece que o governo quer cada vez que a gente fique mais dependente, mais dependente, mais dependente. Então não tem. Eu não vejo outra direção se não atacar forte nisso aí, porque só quem tem grana mesmo vai botar um pivô irrigado. E a questão é o seguinte, um governo faz um planejamento, vem outro governo e muda esse planejamento. Isso que é o grande problema. A gente não segue uma linha sempre, né, que troca de governo. Sim. Não necessariamente tem que trocar o que o outro estava fazendo. Se é bom, tem que continuar. Mas aqui no Brasil se criou essa cultura, trocou o governo, troca tudo. Perfeito, assim, ó, é o que muita gente não sabe, que é o que a gente já havia comentado uma vez. Existe política pública de governo e política pública de Estado. Política pública de governo é aquela ligada ao meu partido que eu vou fazer porque eu quero que o meu partido seja lembrado por isso, tá? Então foi o caso do Bolsa Família lá no seu início, que era uma política de governo, que com o passar do tempo, outros governos também adotaram e entenderam que ela era importante se manter, se bem que eu tenho lá as minhas críticas, mas ela se tornou então uma política de Estado. Independente do partido que lá está, sabe que não ganha eleição se for tirar aquilo. Mas aí você tocou num ponto extremamente importante, André. É a falta de planejamento do nosso país para tudo. A gente não pensa em longo prazo, a gente é curto prazista. Então, em termos de governo e agropecuária ao mesmo tempo, em termos de política pública, o governo, por exemplo, e boa parte dos agricultores não entenderam que o grande gargalo que eles têm é falta de armazenagem.
Então tinha que ter uma política pública de incentivo à criação de silos de armazenagem. Mas por que silo de armazenagem, Sérgio? Muito simples. Se eu produzo soja ao mesmo tempo que todo mundo, a soja vai para um preço mais baixo para o mercado que precisaria ir. Se eu tenho onde armazenar, eu consigo segurar para jogar quando não tem ninguém jogando soja no mercado. Quer dizer, eu vou jogar aquilo o suficiente para poder pagar as minhas contas e ter uma grana para viver, e o restante vou deixar como uma poupança, que está em dólar, né? E nós temos um problema sério de armazenagem. Segundo grande problema, não existe política pública para escoamento de produção. Cara, vocês andam aqui pelo Rio Grande do Sul, pelo interior, certamente já viram, mas assim, ó, tem lugares no Nordeste que é inacreditável, as estradas são puro buraco, e do lado é um monte de produção que foi caído dos caminhões à medida que eles foram andando, porque carreta não aguenta, né? E vai saindo. Então a gente tem toneladas de grãos perdidos todos os anos, porque não existe uma política pública de suporte ao escoamento da produção. Agora, vamos num outro, que é uma política pública tão importante ou mais do que essas todas. Política pública de apoio honesto à agricultura familiar. O que quer dizer honesto? Se eu tenho agricultura... Só um bocadinho, deixa eu abrir uma porteira aqui. Se eu tenho uma agricultura familiar que realmente funciona, eu evito que essas pessoas saiam do meio rural e vão parar na cidade, inchando a cidade, porque é mais gente disputando pouco emprego e pouca moradia que tem, tá? Para isso, eu preciso criar condições para que essas pessoas que trabalham com a agricultura familiar aumentem a sua produtividade. O que eu tenho que fazer? Assistência técnica o tempo todo, porque muitas vezes o camarada está produzindo do jeito que o pai e o avô produziam, que é arcaico. Já tem outras tecnologias mais novas hoje em dia. E esse cara não consegue aumentar a produtividade por falta de uma política pública de apoio a essa pessoa, entende? A esses agricultores familiares. E é uma pena, porque a primeira coisa que o guri faz é picar a mula e ir embora, porque ele já viu que se um já está ruim para uma família, imagina quando o cara casar. Então ele vai embora, e é mais um para alimentar as cidades. Então assim, ó, zero à esquerda para nós, como país. Como vocês estão do ensino superior, eu posso falar isso com tranquilidade. Mas se eu fosse pai de algum aluno hoje que está para entrar na faculdade, eu ia fazer o possível para que essa pessoa fosse um profissional diferenciado, fizesse uma puta faculdade e que pudesse picar a mula e ir embora, cara. Porque eu não estou vendo a gente conseguir pensar em levantar. Agora já está se pensando assim, vai ter uma terceira via para a eleição de 2022, e aí essa terceira via não vai ser nem o atual, nem o antigo, e vai ter um terceiro. E esse terceiro, o ideal é que ele fique 4 anos, não exista reeleição, e aí vai ser um governo de transição, para botar as coisas em dia. Para depois nós começar. Cara, eu estou com 58. Nós estamos nessa história de começar a vida inteira. Fala, Luiz, não precisa levantar a mão não, querido. É só abrir o microfone. A sala aqui é de nós todos. Tá ótimo. Professor, pegando esse teu gancho aí sobre a política, né? Eu acho que a gente está na hora de nós, como povo e como votantes, brigar sobre a renovação da nossa Constituição. Acho que aí começa, tá, esse pensamento. Eu até já tive algum tempo atrás também. Eu já trabalhei fora do Brasil também, né, na década de 90, trabalhei na Argentina, pela IBM, e lhe digo, esse país é muito rico em recursos naturais, em tecnologia, né, e em gente especializada, que muitos países procuram, né, buscam para trabalhar em seus países, que nós estamos perdendo, porque a gente não tem um incentivo. E eu acho que começando com uma reforma da Constituição, acho que muda, não só criando PECs e PECs e PECs, né? Acho que uma reforma total da Constituição, acho que mudaria esse nosso patamar. Mas isso vai depender de nós, povo, né? Lutar por isso. Hoje temos ferramentas, né, para fazer isso muito mais, a nossa voz chegar, né, junto aos nossos governantes. E cobrar deles também, né? Pessoal, eu acho que assim, ó, é uma possibilidade a questão da Constituição, mas eu acho que antes tem que renovar o Congresso inteirinho. Constituição, com esse Congresso que a gente tem, a qualidade desse Congresso que a gente tem lá, é complicado, gente. É complicado. Eles têm manobras que a gente não consegue acreditar em cima da Constituição.
entendeu? Então, às vezes a gente fica pensando, pô, aquele livrinho é a nossa garantia. Eu achava que era a nossa garantia, tá? Eu não sou um cara muito novinho também, eu já passei por muita coisa. Eu acreditava na Constituição, mas eu vi cada coisa que fizeram agora nos últimos anos que eu não tenho mais confiança só naquele papel ali. O problema é o Congresso. E o problema é que é nós que mandamos eles para lá. Como é que o Renan Calheiros está lá ainda, gente? Eu não digo nem no Renan, eu digo o Fernando Collor, André. Ué, Fernando Collor, cara. Tu te lembra dos caras pintadas? Eu fui um cara pintada, cara. Cara, não tem como. Eu bati de frente com a brigada militar no colégio, eu estudava no Parobé na época. Bah. E aí, tu vai conseguir fazer isso hoje? Tu tem essa crença de sair para apanhar na rua? Mas claro que não, mas é o que eu digo, André. A gente tem ferramentas, tem a internet, tem o site do Senado, tem o site da Câmara de Deputados. Tu cobrar daquele que tu votou, cara. Tem que cobrar. Sabe? É ali o problema. Nosso problema é cada um cobrar. É consciência isso. É o que está faltando. A gente é muito vagabundo, desculpa. Nós brasileiros somos muito vagabundos. Eu diria que nosso problema maior é um problema de falta de memória. Nós esquecemos com muita velocidade as coisas, né? Hoje estava falando na televisão assim, agora só estou morrendo 1.600. Cara, quando estava morrendo, sem problema, Iber, tá bem tranquilo, fica na boa. Tava morrendo quase 1.000, o pessoal ficando nervoso. Aí passou a morrer quase 3.000, 3.000 e pouco. Aí o pessoal ficou nervoso, muito nervoso. Aí passou a morrer 2.600, não, agora já tá bom. Agora tá morrendo 1.600, tá bom. Cara, são 527 mil pessoas, fora as que não foram anotadas aí, que tem mais 23% da população que morreu da mesma doença, mas não tá nesse cômputo. E as pessoas acham normal, porque já não tá mais morrendo ninguém do meu lado. Quem morreu do meu lado já morreu, eu já esqueci. E aí eu esqueci das barbaridades de um Fernando Collor. É isso, também tem os radicalismos, né, Iber? É verdade. Aí nós temos os Fernando Collor, nós temos os Paulo Maluf, que foram eleitos milhões de vezes, e outros, é uma chuva de político. Esse senador aqui do Rio Grande do Sul, que está lá na CPI, Otto Heinz, é lá da região de Santa Cruz. É Heinz, né? É Heinz. Esse camarada, ele sequer poderia ser político, ele fala todo errado, é um absurdo, a conjugação dele é um horror, ele se usa e abusa de dados falsos, porra, não dá. Ele falando que a Suécia era um exemplo, exemplo exatamente o contrário, foi um mau exemplo. Já tem um monte de estudo mostrando o contrário. O próprio cara que deu a ideia da Suécia fazer do jeito que fez, pediu perdão, e o ministro da Saúde que o apoiou perdeu o emprego. Pô, não dá. Então nós temos um problema de falta de memória. E outra coisa, Luiz, que lamento te dizer isso, e eu acho que talvez eu esteja um pouco pessimista demais com o Brasil, é que não vai adiantar nada a Constituição enquanto nós brasileiros não pararmos com o maldito do jeitinho. A quantidade de pessoas que tomou vacina na frente dos outros é enorme. Para piorar a situação, ainda saiu a notícia de ontem para hoje de que um porrão de gente ainda tomou uma terceira dose. Isso é crime, cara. Se eu estou tomando uma terceira dose, eu estou tirando a dose de quem está precisando. Agora, como é que consegui tomar a terceira dose, eu também não sei. Porque tem um cartãozinho de vacinação, tem 1, 2. Como é que o cara conseguiu registrar a terceira dose? E o que passou na cabeça desse cidadão de achar que uma terceira dose ia melhorar a vida dele? Ele ouve um monte de coisa e as pessoas estão em pânico, eu até entendo, mas essa maluquice... É um médico que tomou a terceira dose, né? Não sabia. Teve um que tomou. Cara, tu deve tomar a quarta, quinta, sexta. Bom, então ano que vem a gente vai ter que tomar, de fato. De agora em diante nós vamos tomar vacina pro resto da vida, mas, pelo amor de Deus, nós como povo não temos vergonha, entende? É isso que me entristece. Nós temos que não passar na frente da fila, de dar um jeitinho, de dar o dinheiro pro guarda. Sérgio, era isso que eu ia falar. Tudo que tu tá falando eu ia falar. Tá? Então depende da gente, é de cada um, é consciência. Isso aí é educação, está incrustado na educação brasileira isso, infelizmente, é o jeitinho, né? Eu vendas aqui na empresa, né? Tenho relatos que para a gente vender para grandes empresas, a gente tem que pagar o comprador uma porcentagem da nota fiscal por fora, entendeu? E é o mesmo cara que cobra de um político que ele seja correto. Se eu não sou correto, como é que eu vou cobrar? É isso, é a gente começar a nos policiar. Tu entendeu? É difícil. Leva tempo? Vai levar tempo. Mas eu acredito, a gente tem como fazer isso.
É que a gente não tem um conceito aqui chamado cidadania, sabe? Nas escolas não se dá o que é ser cidadão, né? Os teus direitos e os teus deveres. E as pessoas cobram muito os seus direitos e esquecem que também tem deveres. Então é complicado. Eu acho que nós vamos gramar ainda. De vez em quando eu ouço que nós somos um país muito jovem e que pode melhorar. Sérgio, Cara, eu sou do tempo que tinha o SPB na escola, né? Então é uma coisa diferente, né? Que a gente aprendia isso. Né? E também se cria uma cultura que é a seguinte: eu cansei de ver pessoas que conseguiam, de uma forma ou outra, fazer uma viagem para o exterior e voltavam lá encantadas com outro país. É um país limpo, na calçada, não tem um papel de bala no chão, mas era o primeiro a jogar papel de bala no chão aqui no Brasil. Entendeu? Então a gente tem essa síndrome também cultural. A gente acha que lá é bonito, mas aqui a gente não faz o que é bonito. Então, tem que repetir a parte boa, né? Outra coisa também, desculpa, assim, ó, porque quando a gente fala em política, a gente fala do nosso... o que a gente pensa da política? Qual é a nossa diretriz? Direita, centro-esquerda, esquerda, radical, tanto radical direita, tanto radical esquerda. Eu sou positivista, tá? Eu sou castilhista, tá? Eu sou pedetista, né? Então, é essa parte que eu estudo para a política, o positivismo, tá? O que Júlio de Castilho pregava, né? Dentro da política. E é isso, né? Tem corrupção? Tem, mas diminuindo. Nós vamos cortando, vamos podando pouco a pouco, um a um. Não adianta. José Sarney, olha aí, MDB, desculpa falar em partidos aqui, mas MDB é o câncer do Brasil. Ele está no Brasil desde as diretas. Desde o exército eles estão lá na ditadura, dentro do governo brasileiro. Sempre por fora, sempre por trás, eles não aparecem. Isso é um câncer. É o que eu entendo, entendeu? Os vice-presidentes, praticamente, né? MDB. Eu não concordo com tudo que você está falando, Luiz, mas, por favor, é a minha opinião e tu tem a tua opinião, então continuo respeitando a tua opinião. Claro, eu também respeito, é isso aí. Eu vou te explicar por que eu acho que o problema não é o MDB especificamente. Eu lidei como gestor hospitalar com todos os partidos, todos, sem exceção, do pseudo mais radical para a direita, eu falo pseudo, para mim todos eles são partidos do bolso de quem é político, não do povo. Todos acabam se contaminando e ficando iguais. Nós temos, primeiro, um grande problema. Nós temos um excesso de partidos e isso vira moeda de troca, porque eu não consigo ter apoio de A e de B, eu tenho que ter apoio de A, B, C, D, E, para conseguir fazer alguma coisa. E aí, não é à toa que começaram os mensalões, foi exatamente isso. Depois teve a Lava Jato e nós temos esses causos todos hoje. Então, nós temos excesso de partidos. Segundo, nós somos preguiçosos na hora de pensar em quem a gente vai votar. E uma coisa que vocês dois falaram muito bem é: nós não cobramos dos nossos candidatos, aqueles que ganharam, obviamente, as coisas que eles prometeram em campanha. E a maioria de nós sequer lembra em quem votou. Então, gente, nós não vamos para frente nunca se continuarmos desse jeito. Nós só vamos marcar passo. E eu lamento, porque eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho um que tem 10 e outro tem 12. Não é o país que eu gostaria de deixar para eles, mas é o que está ficando. Tá? E eu estou ficando sem esperança. Então a minha parte com eles é a seguinte: eu os estou preparando para que eles possam escolher o que eles desejam ser, e se puderem, se tiverem um convite, que pulem fora, porque eu não tenho mais esperança, não tenho mesmo. E é uma lástima eu estar com esse tipo de pensamento, de postura, mas eu não aguento mais, eu estou vendo as coisas só se repetirem, né? E lamento, eu não confio em partido algum. Eu nunca tive nenhum partido me telefonando pedindo ajuda para o coitadinho que está caído lá na calçada, ou de um pobrezinho que não conseguiu assistência num outro município. Era sempre para alguém que poderia gerar algum benefício para candidato A, B, C ou D. E, de novo, repito, de todos os partidos. Mãe de traficante, jogador de futebol, e aí eu tinha que receber no hospital e dar um tratamento diferenciado pelo SUS, eu já chamava de SUS Plus Golden. Também existe o STF. Bom, aí vem, aí vamos fechar então com chave de ouro. Só terminar esse raciocínio e eu já vou para a história da justiça.
E aí, para todos eles, eu tinha que fazer determinados atendimentos diferenciados, porque essas pessoas geravam benefícios para aqueles políticos. A mãe do traficante, por exemplo, é porque é o traficante que deixa o político entrar lá na comunidade quando é época de eleição. Então, já aproveitando o gancho do STF, do André, o grande problema desse nosso país varonil aqui é que a nossa justiça ela é absolutamente demorada. Tem casos aí que estão levando 24 anos. Quando você finalmente consegue julgar o cara, o processo caduca. O Lula, por favor, hein, eu não sou Bolsonaro, mas eu também não sou Lula. O Lula não foi inocentado de coisa alguma. Os processos foram saiu da vara, e tal, considerado suspeito lá o juiz Moro, e vai começar do zero lá numa outra instância. Ok, mas ele não está inocentado. Tá, mas já que vai começar do zero lá na outra instância, ainda que essa outra vara aproveite as provas coletadas na vara anterior, vai levar tanto tempo que esse cara vai estar morto e não vai terminar de ser julgado. Então, bicho, num país que tem uma impunidade do nível que nós temos, as coisas não vão para frente. Outro exemplo. Eu peguei um assaltante entrando no hospital. E aí, ele estava lá no alojamento de funcionários, eu fui avisado, tranquei o ladrão dentro do alojamento, chamei a brigada militar recolheu o sujeito, levamos para uma sala, e aí, o que você estava fazendo? Eu vim trazer meu currículo. Aí o brigadiano, tá, então cadê o currículo? Esqueci em casa. Tá, então a tua carteira de trabalho, porque quem vem pedir emprego tem que trazer a carteira. Não, também esqueci em casa. Tá. Então aí o brigadiano pegou o telefone, ligou lá para sua central e pegou o currículo do rapaz. O currículo do rapaz era uma ficha enorme de delitos diversos, tá? Fomos eu, quanto gestor do hospital, e ele para a delegacia. Ele saiu da delegacia antes de mim. Por quê? Porque era um crime pequeno, não chegou a tocar em nada, e Sua Excelência lá dizia que a cadeia estava muito cheia, que ele não teria condições de receber mais um. E eu continuei dando depoimento horas. Cara, Santa Cruz do Sul é um cocô de cidade, né? 140 mil habitantes. Eu estava lá entrando no supermercado, quem está lá? Ele. Ô, Excelência, é o senhor, lembra de mim? Lembro. Já vi teu carro, fica tranquilo, vou descobrir já já onde tu mora. Então, bicho, o cara tá impune, né? E eu que fiz tudo direitinho é que fiquei como o medroso da história. Eu que tenho que viver amedrontado. Não tem alguma coisa errada. Essa equação não fecha. Política pública, pessoal. Nós temos que dar educação, Professor, as pessoas têm opção. mas Fala, Priscila. eu acho que nessa questão, pelo que eu vejo, às vezes, até os brigadianos, eles devem se sentir, assim, inúteis. Porque, realmente, eles vão lá, aprendem, e daqui a pouco os bandidos estão presos. Que nem uma vez, o que aconteceu num serviço meu? Que eu trabalhava numa gráfica, foi um rapaz lá imprimir uns cupons, que era de tal empresa. Só que o dono da empresa conhecia o dono. E ele estranhou aquele cara lá imprimir aquilo na empresa, né? Assim, mandar uma pessoa que ele conhecesse. E ele ligou pro dono da empresa. E disse, tem um rapaz que vai imprimir tal coisa aqui, e eu tô achando estranho, porque eu não vi ele, não conheço ele, ele é uma pessoa diferente, eu queria ver contigo. O que o dono da empresa disse? Eu não mandei ninguém, eu vou mandar a polícia pra ir agora. O que o dono o meu patrão pensou? Pô, ele vem com a polícia aqui, o cara vai preso, ou não vai preso, volta aqui e me faz alguma coisa. O que ele fez? Ele se obrigou a dizer pro lado bandido, né, que olha, acho melhor tu ir embora, porque eu entrei em contato com o dono da empresa, eles estão mandando a polícia para cá, porque eles disseram que tu não tem autorização para imprimir. Ele se obrigou a fazer isso para realmente não acontecer o que aconteceu com o senhor, porque ele sabia o horário que funcionava a empresa, quem era o dono e como que funcionava tudo, sabe? E aquela vez eu também fiquei. E realmente ele me falou realmente essa coisa. Daí eu vou entregar ele vai preso, daqui a pouco ele volta e coloca a minha vida, a vida da minha família, dos meus funcionários em risco. Então, tipo, realmente, não tem lugar para bandido aqui. É isso que eu vejo, não tem, entendeu? Então, se fizer alguma coisa, vai ser solto. E eu, se eu fosse brigadiano, eu ia me sentir, tipo, inútil em prender. E daqui a pouco ver 2 minutos solto. Eu ouvi uma expressão de um deles uma vez, que é pura verdade, eles se sentem enxugando gelo, né? E por isso que eles fazem, porque eles sabem que nada vai acontecer, né? Ou eles não são pegos em flagrantes, eles mataram, entendeu? Sabem que eles mataram, mas eles não foram pegos em flagrantes, então eles não vão ser presos, sabe? Tem muito... sei lá, eu não consigo ver também uma solução para isso, sabe? Porque eu ia me sentir muito...
inútil. Eu vejo que tem muita coisa para melhorar. Eu acho também que o nosso problema é o comodismo, né? Em todos o comodismo de alguns, porque quem faz é uma minoria muito pequena para muito comodistas. Então, é bem complicado. Eu também, se eu tivesse uma oportunidade de ir embora daqui, eu iria, sabe? E até mesmo por causa dessa pandemia, vendo o que aconteceu com vários trabalhadores. Eu mesmo conheço muitas pessoas que trabalharam muito, que conseguiram construir casa, conseguiram construir carro, e veio a pandemia, perderam o emprego, perderam casa, perderam carro, não tiveram auxílio. Não tiveram nenhum auxílio do governo. Porque o auxílio que eles deram é uma vergonha, né? Não mantém. Porque o que a gente ganha, o auxílio não paga, né? Não paga nossas custas, não paga a vida atual, né? A minha esposa, ela trabalha com população em situação de rua de Porto Alegre. E ela percebe que dobrou o número de pessoas e ela vê famílias que tinham casa, alugavam. Isso que é pior, professor. E às vezes pergunta o que eles eram até uns meses atrás, que eles tinham casa, que eles tinham uma vida boa, que eles tinham os filhos. Tem muita gente assim que eu vi em reportagens que os filhos estão na casa de tais pessoas e eles estão morando na rua, sabe? Porque eles não têm opção. Se levar as crianças, o Conselho Tutelar tira, entende? Então eles distribuem os filhos, os pequenos menores de 18 anos. Mas assim, aí montam barraquinha, aí ela bate lá na barraquinha para poder oferecer assistência à saúde, eles têm acesso a um monte de exames, um monte de coisa. Mas, de um modo geral, essas pessoas têm um ferimento na autoestima que não recupera nunca mais, sabe? Total, entra numa depressão profunda. A gente acha que depressão não é assim, mas é o mais fácil de... E parece que tudo que é para avançar no Brasil não é bom. Parece não, né? Tudo que é para avançar não é bom. Eu acho que tudo que tem que mexer em dinheiro, tudo que dependa de dinheiro pra gente crescer, é aí que trava, entendeu? Não é que eles não querem, eles querem, desde que não tenha que mexer no dinheiro. É isso que eu consigo ver, sabe? Não precisa mexer no dinheiro, então a gente pode fazer. Não precisa mexer no dinheiro, então não vamos fazer. Daqui 30 anos a gente vê o que vai acontecer. É que nem, eu trabalho hoje pra comer hoje, amanhã eu vejo o que eu faço. É isso que eu vejo, sabe? Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Isso mesmo. Agora, uma outra coisa que todos vocês devem atentar e procurar convencer os outros é que o principal cargo que existe nesse país não é do presidente da República, nem do governador, é do prefeito. As razões são simples. Se você tem um bom gestor municipal, se tem uma pessoa realmente preocupada com a cidade, ele pode, com o apoio da comunidade, porque precisa ter o apoio da comunidade, criar políticas públicas que vão melhorar a qualidade de vida na ponta, direto. Ou seja, o prefeito é aquele que está junto do povo, que sabe o que o povo necessita e cabe à população pressionar, através das redes sociais, como vocês bem disseram, através da Câmara de Vereadores, de novo via redes sociais, e criar políticas públicas decentes. A roubalheira que existe nos municípios é incrivelmente superior do que existe no ente federal. Se eu começo a ter bons gestores municipais, por consequência, eu vou acabar tendo forçosamente um bom governo de estado, que vai nos levar, e esse é um processo que demora, vai nos levar a um bom presidente de uma nação. E por que o prefeito é tão importante? Porque é o prefeito que dá palanque para os candidatos de cargos superiores, entende? É o prefeito que dá palanque para o governador e é o prefeito que dá palanque para o presidente. Então, se você tiver prefeitos decentes, eles vão dar palanque para candidatos a governos majoritários mais decentes do que o que nós temos. E as pessoas acham que a eleição de prefeito é uma eleição menor. Não é, não. É a principal eleição do cidadão, é do prefeito e do vereador. É com esses que você tem contato. Os outros você só vê pela televisão. Você não tem acesso a esses caras, né? Eles nem querem estar acessíveis. A não ser quando é perto de eleição, que eles viram os anjos, né? Vem todos batendo asa pro nosso lado. Eu acho que é mais fácil de cobrar também, professor. Quando a gente vai cobrar um vereador e o prefeito, é bem mais fácil. E não precisa ser em rede social. Pode se juntar um grupo lá na frente da prefeitura e cobrar. É isso que está faltando à população. Brio, sabe? Vontade de lutar. Verdade, você tem razão. No tempo que eu morei em Bento, logo que deu a primeira eleição para a Câmara de Vereadores, eu fiquei espantado. Por favor, eu vou falar valores da época, tá? Uma pessoa para ser candidato a vereador na Câmara de Bento Gonçalves gastava em torno de R$300 mil na época. E eu perguntei, o salário então deve ser bom pra caramba, né? E aí eu fiz as contas, o salário não fechava nem na metade disso. Quem é que joga 300 para ganhar 150, né? Tem alguma coisa errada nessa matemática. Claro, os caras têm tantas outras botretas por fora que compensam com facilidade o custo que eles tiveram para se eleger. E que com menos do que isso você não conseguia promover. Então, meu outro problema é
que também entendo que a gente tem que repensar, é a forma de financiar as campanhas políticas, né? Hoje está saindo 3 bilhões e 600 milhões de reais para os partidos poderem fazer campanha. Por que a gente tem tanto partido? Justamente porque o presidente do partido é aquele que tem acesso à grana e que determina quem vai receber e quem não vai receber. Então, o partido político virou um banco, né? Só que ele financia com o nosso dinheiro. E aí ele contrata os amigos, os irmãos, os parentes que têm agência de publicidade, então o dinheiro fica circulando na família. Então a gente tem que repensar isso e com extrema urgência. Segundo, temos que revisar o número de partidos políticos. Não dá para ter tanto partido assim. E vamos combinar, a maioria, a gente nem sabe direito o que é cada um, tem nomes diferentes, mas a gente não sabe o que eles defendem. E finalmente, nós temos que ter uma política pública cuja o foco seja educação, porque gente educada vira crítica, e gente crítica não vota em qualquer um. Gente crítica não fica acomodada. Então, de novo, a gente precisa pensar em política pública voltada à educação. Essa semana começou uma discussão forte sobre política tributária, que também é uma política pública, tá? Eles querem aumentar o imposto sobre os dividendos de quem investe. O dividendo é a grana que o cara que investiu numa determinada empresa tira como lucro, tá? São as ações. Tá. Se você vai ter um aumento na mordida daquele dinheiro que você conseguiu lucrar, você vai investir aqui ou vai investir num país que te morda menos? Então, o risco que nós vamos ter é de evasão de empresários que podem pegar a sua grana, a sua fábrica e tal e montar na esquina, né? A Ford, por exemplo, saiu do Brasil, mas não saiu da Argentina. Ao contrário, aumentou o investimento lá na Argentina. Em compensação, a classe média, que somos nós aqui, nós vamos ter um aumento do nosso custo, porque nós vamos mais poder declarar pelo Simples. Só quem ganha até 40 mil no ano vai poder declarar no Simples. Todos que ganham acima de 40 mil vão ter que declarar na completa. E a completa faz com que a gente pague muito mais imposto. Então vamos lá. A gente não tem para onde escapar, porque todo mês morde no nosso salário antes de chegar no banco, né? Vai direto para o governo. Segundo, aí você faz a declaração e uma série de isenções que você tinha para tentar abater, deixa de ter. Porque na completa você perde um bocado dessas isenções. Então nós vamos ter uma redução do nosso poder aquisitivo a partir do ano que vem. Aliás, a partir do ano que vem, porque se for votado até dia 31 de dezembro, vale já para o imposto de renda do ano que vem. Que vai nos deixar mais empobrecidos. Ah, mas todo mundo está perdendo. Não, tá? Aqueles empresários que são mais poderosos, esses tratam de fazer determinadas proteções para a sua capacidade de ganho, e esses não vão ser mexidos. Então, os militares não vão ser mexidos. Algumas empresas de determinados setores que eles consideram cruciais não vão ser mexidos, e por aí vai. Então há uma desigualdade que cada vez mais faz com que 2% da população seja responsável por 50% de todo o lucro gerado nesse país. Seja responsável, não seja detentor de 50% de todo o lucro gerado nesse país. Todo o restante é dividido pelos outros 98%. Tem alguma coisa errada. Concordam? Tem alguma coisa errada. Pessoal, alguém mais gostaria de contribuir com mais alguma coisa? Eu não vou alugá-los muito. Nós, para variar, só apareceram poucos, que é uma pena. Eu queria ver sobre aquela questão do STF, né? Fala, Café. Do protecionismo do STF e também por que essa blindagem, né? Não é só os parlamentares que a gente tem que se preocupar, né? Por exemplo, foi escolhido essa semana um outro representante do STF, né? Que é nada contra, né? Mas ele é só um representante é um ex-pastor, né? E aí fica essa questão sempre do protecionismo que se estende, não somente de 4 em 4 anos. Temos protecionismo de pessoas que ficam no STF há anos, né? Na realidade, se ele entrar agora, ele vai ficar aí até os 75 anos de idade dele. 75 anos de idade. Isso aí. Isso aí é errado mesmo. Eu também concordo com o colega. Eu acho que eu já cheguei a pensar até em fazer tipo eleição também para o Supremo, tá? Mas eu fico pensando, esses caras conseguem enganar tão bem
que é capaz de a gente pegar e eleger outro cara lá também que não serve para nada. Eu não sei, eu acho que pode ser escolhido pelo presidente, porque somos nós que escolhemos o presidente, então a consequência é que seja um presidente bom para escolher um juiz, mas que não seja todo esse tempo aí. Eu acho que é muito tempo para ficar dentro do... Eu vi uma questão de um advogado que fez que ele relatou na reportagem que deveria ser igual ao STJ, que teria uma lista tríplice, que 1/3 seria pela Justiça Estadual, 1/3 pelo Ministério Público e 1/3 pela OAB. Então, seria uma maneira legal também de fazer, mas o que mais me preocupa é o tempo. Eu acho que mais do que 8 anos é muito para um cara dentro. Isso que na Europa, quem escolhe são os 3 poderes, né? Escolhe um ministro. Assim, lamentavelmente não existe solução boa em lugar nenhum no mundo, tá? Os Estados Unidos também tem problemas nesse tipo de escolha, no resto da Europa, idem. Porque os 3 poderes, as 3 formas, também concordo com você, é a menos ruim, mas também pode fazer um combinado de escolher determinados caras que são da nossa alçada. O problema é a gente ter um povo que cobre. E sim, concordo com vocês, acho que ninguém poderia ficar 30, 40 anos no Supremo, sentado naquilo lá e se considerar Deus, entende? E não é pelo salário, não, tem gente que ganha muito mais do que eles, mas é pelo volume de produtividade que eles têm, eles ganham demais, né? Tem um monte de processo parado que os caras sentam em cima e não andam porque não é interesse deles, ou porque protege A, B ou C. E aí, se você deixa menos tempo, o cara é obrigado a se mexer, né? Então, concordo com você falou, ele senta naquela cadeira lá e parece que se fica dono de tudo. Entendeu? Esse é o grande problema. Não pode deixar muito tempo para sentir o gosto lá. Só para usar a Suécia, que eles tanto gostam de citar, os ministros da Suécia não têm carro blindado, eles andam de condução como qualquer ser humano normal, alguns ministros até vão de bicicleta para o parlamento, e eles não têm nenhum benefício, o salário não é nada exagerado, eles não têm nenhum benefício a mais. Os nossos têm um porrão de salvaguardas e ajudas e um monte de assessores, lá não tem nada disso. O que acontece com os nossos? Os nossos ficam tão distantes da sociedade que eles perdem a realidade, o senso de realidade, entende? O mundo deles é um mundo que as coisas funcionam. Então, eu sei que eu vou ser radical no que eu vou falar aqui, mas, na minha opinião, todo mundo que é político, que vai para um cargo no poder, executivo preferencialmente, deveria necessariamente ser obrigado a usar o SUS. Essa pessoa não poderia ir para o Sírio-Libanês, não poderia ir para a obra estatal, nem coisa nenhuma. Virou prefeito, virou governador, virou secretário não sei do que, SUS. Porque se você passa a viver a realidade do que o povo vive, você vai começar a pensar em melhorar aquilo porque você sabe que você e sua família vão ter que usufruir. E esses caras do Supremo tomam muitas decisões completamente distantes da realidade, o que é uma pena, né? E aí nós pagamos o pato. Fora que eles decidem uma coisa e aí alguém novo entra, pede para botar em discussão de novo, e aí mudam o que acabaram de decidir. Isso é uma loucura, né? Essa prisão em segunda instância, que era perfeita, né? O cara foi julgado uma vez, perdeu. Foi julgado uma segunda vez, perdeu de novo, cadeia, até chegar à terceira instância. Pô, mas por quê? Porque dificilmente o número de ações que na terceira instância muda a decisão da primeira e da segunda é ínfimo. Então, a possibilidade de injustiça é muito pequena. Em compensação, como o cara sabe que vai poder ser preso em 3 ou 4 anos, porque não vai ter como protelar muito até a segunda instância, ele pensa 2 vezes antes de ser ladrão. E ainda vou ser mais radical, tá? Já que nós estamos no balo, eu vou no resto. Na minha opinião, toda vez que alguém é pego na corrupção, todos os familiares dele até 5º grau deveriam perder todos os bens e voltar o dinheiro para o erário. Mas por quê? O cara é tio, sobrinho e vai perder? Sim, porque esses caras vão ser os vigilantes do cara que está na política. E não é só isso, professor, eles também se utilizam desse dinheiro indiretamente. Esse dinheiro que é da corrupção acaba indo para a família. Você pode ver que tem muito laranja no meio. Veja, eu não estou nem supondo que seja que nem eu, um pé rapado que tem um primo político lá e que não tem benefício nenhum, tá? Mas se eu sei que eu vou poder perder minha grana, eu vou denunciar você toda vez que você pisar fora, porque eu vou acabar descobrindo. Dentro da família a gente descobre, né? Como é que o cara vai para Miami toda hora? Como é que ele conseguiu ir de lancha para não sei aonde? Opa, tem coisa estranha aí. O fato da casa de 6 milhões. Não viu o Lázaro lá? Que ele fala, né? 20 dias no mato é mais seguro do que ir lá visitar a sogra, rapaz.
É verdade. Gente, então tá. Muito obrigado a vocês. Obrigado por terem aparecido de novo, tá? Deixa eu só ver o que nós temos na semana que vem, para não me perder aqui. Dia 7/7. Então, dia 14 de julho, dia da Revolução Francesa, nós vamos terminar de falar sobre os paradigmas da administração pública. E aí, se Deus quiser, já vamos engrenar em tipos de governo. Nós estamos bem em dia com a matéria, tá? E nossa próxima atividade vai ser, avaliativa, eu me refiro, vai ser no dia 4 de agosto, que é a penúltima, se não me falha a memória. Exatamente, é a penúltima. Depois dessa discussão sobre os artigos sobre eficiência na gestão pública, nós vamos ter a prova. Tá, pergunta que vocês não me fizeram ainda, mas eu respondo. O que cai na minha prova? Aí, como diz um Tudo, né? professor amigo, não, lágrimas. Lágrimas. Cai exatamente os assuntos dos artigos, tá? Cai sobre política pública, sobre patrimonialismo e sobre eficiência na administração pública, tá? Política pública, patrimonialismo, para um cadinho. Eficiência, sim, e aí a prova é escrita, vocês vão ter que desenvolver, não é de marcar, vocês vão poder fazer em casa e me mandar por e-mail. Qual é o objetivo? Aquele que não leu nada vai ser obrigado a ler alguma coisa para poder entender o que é política pública, o que é patrimonialismo, o que é eficiência na administração pública, tá? E aí vão me mandar. As provas que eu recebi no semestre passado foram muito boas. Eu até fiquei muito feliz porque eles conseguiram dar exemplos. Eu sempre peço para dar exemplos de patrimonialismo, de eficiência meu Deus, patrimonialismo, eficiência e políticas públicas. De coisas que eles entendiam que eram adequadas e vieram textos de muito boa qualidade. Um só que foi um pouquinho mais fraco, mas nada tão terrível. E aí passamos bem. Tranquilos? Pode ser assim? Pode, tá aqui. Pode. Professor, eu só tenho uma dúvida. Diz. Tá? Porque eu trabalho de noite, eu pego às 23, só que às vezes eu preciso entrar às 19. A prova, ela vai ser no dia? Não, meu amor. Eu vou mandar para vocês vão fazer em casa. Ou aonde você quiser e vai me mandar por e-mail. Tá. E a gente vai ter um tempo... Eu não vou ficar olhando... Sim, vai ter tempo para pesquisar, para olhar as coisas. Não. Sem estresse. Tá? O objetivo aqui não é deixar vocês nervosos, é que vocês saiam cidadãos melhores do que quando entraram. É muito mais isso. E, professor, uma coisa que o senhor falou na parte da Revolução Francesa, ali, não sei se eu achei interessante, mas eu não me lembrei de procurar. Aquele cara que deu o tapa do Macron lá, ele perdeu os direitos civis durante 5 anos. Pô, que legal. Não sabia. Mas eu queria. Depois eu quero ver se o que quer dizer isso. O que ele perde, o que a pessoa deixa de perder. Ele não pode votar nem ser votado. Só isso? Não. Isso para um cara que é envolvido na política como aquele faz muita diferença. Porque muitas vezes essa pessoa dá esse tapa justamente para ter maior exposição na mídia e poder se candidatar. Tá. Eu achei que de repente perdia direito à saúde, perdia tudo. Isso você não pode tirar. Isso você não pode tirar da pessoa. Nunca vai poder, tá? Hoje uma senhora no Japão tentou apagar a tocha olímpica com uma pistolinha d'água. Não sei se vocês viram essa. Não vi. 55 anos, foi com o namorado lá para ver a tocha passando. O namorado não sabia de nada e ficou filmando. Ela imediatamente tirou a pistolinha da bolsa e tentou jogar água Foi presa. Essa tá ralada, tá? Ela vai ter que se explicar lá para o juiz. O juiz no Japão não é igual aqui, não. A coisa anda de uma forma diferente, né? Mas, assim, aconteceu comigo lá no hospital. Eu tinha acabado de sair da UTI, isso era uma terça-feira. Eu saí da UTI na segunda e eu fui trabalhar na terça. Bom, voltando do almoço, eu estou entrando pela porta SUS do hospital, sai um candidato a vereador lá de dentro, descendo as escadas, berrando que eu estava escondendo leito, que era um bandido, e me deu um soco. Cara, depois de ter saído da UTI, eu estava light pra caramba, né? Eu botei as mãos para trás, os outros seguraram o cara, e ele começou a tumultuar justamente para que todo mundo no hospital achasse que eu de fato estava escondendo leito. Tem leito no quarto tal, tem leito no quarto tal. Assim, uma coisa que esse cara fez foi tentar chamar a atenção para a sua campanha, porque ele estava se jogando. Isso saiu no jornal, né? Foi contra o gerente do hospital e tudo mais. Então teve e eu meti o processo,
né? O advogado era do hospital, metia o processo no cara, lamentavelmente a justiça lá só fez ele pagar um porrão de cesta básica. Eu queria que ele morresse um pouco mais. E aí eu fiz a minha campanha contra ele. Eu contei o que tinha acontecido em entrevista de rádio, falei que os tais dos leitos porque que eram daquele jeito, e ele não ganhou a eleição. Então a minha vingança foi se perder, mas eles fazem de propósito. Por que às vezes a gente tem leito no hospital? Porque ou o paciente está em bloco cirúrgico, ou o paciente está fazendo uma tomografia, eu não posso ocupar aquele leito enquanto essa pessoa está fora. Tá, e por que eu não recebo mais paciente SUS naquele leito SUS que está vago? Cara, eu recebo todos, eu não ganho nada com um leito vazio. Então, toda vez que tinha paciente lá no pronto atendimento, que antigamente era fora do hospital, eu recebo por um motivo óbvio, eu não ganho com leito vazio. Então, não tinha lógica eu ter leito vazio. Só que ele já sabia, burro ele não era, né? Foi dar uma de malandro. E aí fez esse cantor. Aí depois pegou a cadeira, queria me tirar a cadeira na cabeça, de tudo. Foi um horror, um vexame. Mas esses caras existem, pessoal. Nós temos um caso lá no governo federal que o cara vai pro cercadinho e fala lá pra plateia e fala o que quer, do jeito que quer, conta o que acha que é e vamos levando. É que eles gostam de mostrar serviço, né? E daí o povo que tá ali na frente da tela fica indignado, né? Se indigna, e é aí que eles conseguem um apoio. Porque geralmente quando tem eleição, tu não vê prefeito, não vê vereador, não vê ninguém num menino Deus. Mas tu vê eles lá na vila, né? Por quê? Né? E é só o que aparece na televisão, sabe? E daí, mas também é só nessa época que eles vão no hospital, né? E lá no hospital para ajudar, não. Lá na Cruzeiro também, só leva do postão da Cruzeiro em época de eleição lá. Fora isso, o povo não existe. Priscila, que hospital que você tá, Priscila? Qual é o teu hospital que eu não lembro mais? É Unimed. Unimed Porto Alegre. Mas eu já trabalhei em SUS. Já trabalhei na PUC. Inclusive, a PUC não é mais SUS. Não. E não saiu em lugar nenhum. Eu não vi nada. Não, saiu na televisão, inclusive, que eles estavam devendo 150 bilhões, sabe? Mas como era para sair, não saiu, entendeu? Para divulgar para todas as pessoas. Porque, pô, um hospital deixar de atender SUS, como a PUC, saiu, tipo, é como se fosse uma notinha de nada. Sim. Né? Como saiu uma nota escondida, porque... Não, saiu na televisão. Os médicos, inclusive, fazendo protesto na frente. O problema é que... mas eu digo que não teve uma mídia, entendeu? Não há interesse. Olha assim, botem na cabeça de vocês que mesmo os bons jornais que eu leio são tendenciosos. Se aquele anunciante está passando por problemas, eu não vou ficar dando sarrafo naquele anunciante, senão ele não anuncia comigo nunca mais. Tudo é tendencioso. É uma pena. Tá? Eu leio Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e Globo todo dia. Em todos eles eu tenho sempre um olhar crítico, do tipo, isso aqui está me cheirando a armação. Ou então, uma reportagem de um determinado colunista elogiando muito determinada coisa. Tem coisa aí. Você vê isso na RBS o tempo todo. Aí, do nada, ele fala sobre um determinado programa de uma faculdade, mostrando, olha que iniciativa legal, que tal. Aquilo é pago, né? É para parecer natural, mas é pago. Então, assim, tudo a gente tem que tomar cuidado, gente. Lamentavelmente, é assim aqui em qualquer lugar do mundo. A gente tem que ter olhar crítico para tudo, tá? Gente, brigadaço mesmo, de coração. É sempre uma honra e um prazer ter aula com vocês. É uma lástima a nossa turma ser tão mirradinha e é pouca gente, ainda tem gente que nunca apareceu. E eu daqui a pouco vou para a aula do ProEja. Coitados, eles vão com aula até as 10h30 da noite ainda, não comigo, com outro colega ainda. Tá? Fiquem com Deus, bom descanso, até semana que vem, se Deus quiser. Tá? Boa noite, professor, até semana que vem. Boa noite a todos aí. Tchau, tio Sol. Vai com Deus, Iber. Fica tranquilo. Um abração. Boa noite. Boa noite.